Meu irmão, minha irmã, mais uma vez aqui sintonizados, conectados em nosso canal no YouTube para meditar a palavra de Deus, meditar a liturgia dominical. E hoje eu convido você, mais uma vez, a se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito em nosso canal, para juntos meditarmos a liturgia. Convido você também a compartilhar esse vídeo, dar um like, compartilhar esse vídeo com as suas listas de transmissões, com seus grupos e juntos vamos levar a palavra de Deus a mais e mais corações. A liturgia deste domingo nos faz refletir sobre a nossa coragem e o nosso encontro com Jesus. A maioria das pessoas, elas acreditam em Deus e elas gostariam de ter um contato muito mais próximo com Ele. Mas onde está Deus? Onde está o Senhor? Onde poderemos encontrar com o Senhor? As leituras desse domingo, elas nos ajudam a ter duas impressões, ou seja, ela apresenta duas cenas muito bonitas que mostram como Deus se revela na história da humanidade, como Deus se revela para nós. Na primeira leitura, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículo de 9 a 13, Deus se revela a Elias de uma forma muito especial. Ele se revela a Elias na brisa suave. Cansado e perseguido de tanto correr contra as adversidades, Elias estava fugindo da rainha Jezabel. Elias, então, ele foge para o deserto, a caminho do monte Horebe, onde Moisés havia encontrado Deus. Lá, Elias o esperava no vento, no terremoto, no fogo. Ele esperava encontrar Deus em vários outros sinais, mas Deus não estava lá. Deus vai ao encontro de Elias de uma forma diferente, de uma forma muito especial. No sopro suave de uma brisa. É ali que Deus fala com Elias. Meu irmão, minha irmã, Deus se manifesta na simplicidade, na interioridade de cada um de nós. É preciso calar o ruído excessivo, moderar essa atividade desenfreada que a gente tem, encontrar tempo para consultar o nosso coração, para escutar o nosso coração e a palavra de Deus, para perceber a presença de Deus em nossa vida e as suas indicações nos sinais, quase que sempre discretos, que Ele deixa na história, que Ele deixa em nossa vida. Não devemos ficar buscando Deus em situações grandiosas, em situações esplendorosas, luminosas. Deus fala conosco na simplicidade. Deus fala conosco em nosso coração. Deus fala conosco na brisa suave. Suave na forma em que nós interioramos Deus em nós. Na segunda leitura, São Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 9, versículo de 1 a 5. Paulo fala que Deus se revelou, que Deus se ofereceu a todos como uma proposta de salvação, mas o seu povo, infelizmente, o rejeitou. Aqueles aos quais eram destinatários da graça de Deus, os judeus, não encontraram em Jesus a resposta que eles esperavam, porque eles esperavam algo tremendo, um Deus como os reis do passado, ou seja, eles não esperavam um Deus, eles esperavam um Messias, um rei político que pudesse restaurar o reino de Israel. E Jesus vem na sua simplicidade, como se dando como proposta de salvação. Infelizmente, eles não entenderam a linguagem do amor, a linguagem de Deus. No Evangelho de hoje, está em Mateus capítulo
14, versículo de 22 a 33, Deus se revela na tempestade. Jesus envia os discípulos em uma missão lá na outra margem do lago. E cansado, Jesus então retira-se da multidão. Ele vai para o monte para rezar. Enquanto isso, os apóstolos navegam, e a palavra diz que eles estavam navegando de noite, preocupados na barca, porque estava agitada pelos ventos contrários. Jesus interrompe então seu cansaço, porque ele percebe os ventos contrários e o desespero dos seus discípulos, e ele vai ao encontro. Mas ele vai ao encontro caminhando sobre o mar. E eles o confundem até mesmo com fantasma. É um fantasma. E Jesus se identifica: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro, então, o desafia: se tu és tu, manda eu também caminhar sobre as águas. E Jesus aceita o desafio. Vem. Pedro vai ao encontro de Jesus, mas assustado pelo vento contrário, ele começa a duvidar. E quando ele começa a duvidar, ele começa a afundar. Então ele grita por socorro: salva-me, Senhor. Jesus antes estende a mão e depois questiona Pedro: por que você duvidou? Você é um homem de pouca fé. Mas Jesus entra na barca e a tempestade se acalma. Meu irmão, minha irmã, todos se prostram diante de Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mas como Deus se manifesta? Deus se manifesta a nós em meio às nossas dificuldades. Ele se manifesta de modo em que nós, no momento em que nós estamos vivendo com os nossos ventos contrários, Jesus está aí. Enquanto Jesus está em diálogo com o Pai, os discípulos eles estão a sós em viagem pelo lago. Essa viagem, no entanto, não é uma viagem fácil e serena, aquela viagem que a pessoa vai para descansar. É de noite. O barco é açoitado por ondas fortes e navega dificilmente com ventos contrários. Os discípulos, eles estão preocupados porque Jesus não estava ali. Jesus não estava com eles. Esse barco significa o quê? Esse barco é a comunidade cristã. A noite representa as trevas, a escuridão, a confusão, a insegurança. Tudo isso em que navega essa comunidade através da história. Os discípulos de Jesus, eles nem sabem exatamente que caminho percorrer, nem para onde ir. As ondas representam a hostilidade do mundo, que bate continuamente contra o barco em que os discípulos estão. Os ventos contrários representam as dificuldades, as resistências que eles enfrentam ao projeto de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles se sentem perdidos, eles se sentem sozinhos, eles se sentem abandonados, desanimados, desiludidos, incapazes de enfrentar as tempestades que as forças da morte, as forças da opressão lançam contra eles. É aí que Jesus manifesta a sua presença. Ele vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre o mar. O episódio reflete a fragilidade da fé dos discípulos. Quando tiveram de enfrentar as forças adversas, sem a presença de Jesus na barca, eles fraquejaram, eles até mesmo duvidaram. Meu irmão, minha irmã, os discípulos seguem a Jesus de forma decidida, mas eles se deixam abalar quando chegam as perseguições, quando chegam as dificuldades. Então eles começam a afundar e serem submergidos pelo mar. O mar da morte, da frustração, do desânimo,
da insegurança, da desilusão. Mas, no entanto, Jesus lá está para lhe estender a mão, lá está para o sustentar. Finalmente, a desconfiança dos discípulos transforma-se em fé firme. Tu és verdadeiramente o Filho do Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, o texto é uma catequese sobre a caminhada da comunidade de Jesus, que é enviada à outra margem para convidar todos para o banquete do reino e a oferecer-lhes o alimento com que Deus mata a fome de vida e de felicidade dos seus filhos. A caminhada não é um caminho fácil. A comunidade, que é o barco aí representada dos discípulos, deve abrir caminho através de um mar de dificuldades pela hostilidade dos adversários do reino e pela recusa do mundo em acolher os projetos de Jesus. Os discípulos, eles devem estar conscientes da presença de Jesus. O fantasma do medo desvanece e as crises de fé, elas são superadas quando nós aceitamos a presença de Deus em nossa vida. Ele continua a garantir coragem. Sou eu, não tenham medo. Meu irmão e irmã, hoje nós celebramos também o dia do papai, o dia dos pais. Que os pais possam perceber sempre essa presença de Cristo que vem ao seu encontro como palavra de esperança. Coragem, sou eu, não tenha medo. Quando Cristo entra na barca, o vento e as ondas param e volta a tranquilidade e a paz. A você, papai, feliz Dia dos Pais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pela intercessão da Imaculada Mãe de Deus e São José, abençoe-os o Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e permaneça para sempre. Fique em paz, até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical.